Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Estamos recebendo o companheiro João Rocha, do Centro Espírita Miguel Arcanjo, na cidade de Tombos, em Minas Gerais. E o nosso companheiro vai trazer para nós hoje o tema inverno, trazer algumas reflexões. Muito obrigada a participação de todos e aqueles que também estarão conosco posteriormente. O companheiro Fábio irá fazer leitura e oração inicial e depois passamos a palavra para o João. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Aqui online. Vou fazer a leitura do texto 108 do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, titulado Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses 42. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. E após a leitura desse texto tão esclarecedor, convido a todos a entrarmos em estado de oração, acalmando nossa mente, nosso coração, agradecendo ao Mestre Jesus, aos nossos espíritos que sempre nos acompanham, não só aqui, mas em nossa jornada, no nosso dia a dia, a nossa mentoria no e-mail, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, e que essa oração ilumine o nosso palestrante da noite, que se dispôs com todo o amor, com todo o carinho, trazer um pouquinho do seu conhecimento para nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, João. Com você. Obrigado, Fábio. Compartilhar o slide aqui de uma vez. Isto. Muito bem. Alegria estarmos juntos uma vez mais, para fazer umas reflexões sobre a lição 66 do Vinha de Luz, intitulada Inverno, onde Emmanuel examina um trecho da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 21, procura vir antes do inverno. Como nós vamos perceber no texto de Emmanuel, né, ele vai trabalhar o inverno em nível metafórico, no nível simbólico. E para nós, então, podermos ampliar a metáfora, ampliar a simbologia que Emmanuel
nos traz, né, e nos convida a refletir, né, nós colocamos aí na nossa tela a imagem das estações do ano, né? Onde nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno, né? Entendendo, portanto, que o inverno é aquela estação de menor movimento, é uma estação onde a vida, ainda que esteja presente, mas ela está, de alguma forma, mais contida, ela precisou perder elementos para enfrentar a rigorosidade do inverno. Passado um tempo, né, inicia-se uma faixa de transição, que é a primavera, onde aquilo que antes estava em inércia ou estava em menor movimento, ou onde havia existido perda de movimentos, de elementos, de substâncias, agora inicia-se um florescer, né? Uma nova fase, a vida retoma o movimento, inicia a retomada de uma intensidade, né? Produz novos elementos, produz vida, e nós vemos na natureza, né, as cores das flores, os cheiros, os sons, os pássaros, a época de acasalamento, porque depois da primavera nós vamos chegar num ápice do movimento, na plenitude do movimento, na plenitude da estação, que é o verão, né? Onde tudo aquilo que se iniciou na primavera, no período de transição, vai atingir o ponto alto, vai atingir o ápice no verão. Depois, novamente, um declinar, né, para o outono, uma fase de transição, que é o outono, onde, novamente, o movimento começa a declinar, né, as coisas começam a desacelerar, começa-se a perder elementos para novamente entrar na fase de menor movimento, que é o inverno. Portanto, vejamos, nós temos duas fases que nós vamos chamar de fases principais ou fases de pico, uma um pico para baixo, que é o inverno, outra um pico para cima, que é o verão, e duas fases de transição. Uma transição da menor intensidade para a maior intensidade, que é a primavera, e uma outra transição da maior intensidade para a menor intensidade, que é o outono. Compreendido isso, nós podemos, a nível de metáfora, trazer isso para a nossa trajetória enquanto seres reencarnados. Não é? Nós podemos, por exemplo, dizer que o nosso nascer, o momento em que nós somos gestados, o momento em que nós nascemos, saímos do útero, não é? Respiramos pela primeira vez, iniciou-se a fase da primavera. É tudo um florescer, é tudo um desenvolvimento de potencialidades, é tudo uma descoberta, não é? Tudo vai crescer, tudo vai se ampliar, tudo vai se desenvolver. E nós podemos dizer que vivemos essa fase de primavera até nos tornarmos adultos, quando então nós entramos no ciclo do verão, onde a inteligência está plena, as faculdades estão plenas, né? O corpo está pleno, a força física está plena, a velocidade relativa a cada um de nós está plena, né? Então, nós temos tudo em plenitude, simbolizando que nós estamos vivendo um verão até atingirmos a meia-idade, quando então nós começamos a entrar no outono. Vamos perdendo habilidades, vamos perdendo gradativamente capacidades, não é? Os nossos movimentos se tornam mais lentos, nós vamos perdendo força, não é? Trocamos a força pela sabedoria, e quando nós começamos a transitar no outono,
que vai nos preparar, obviamente, para o trecho final da vida, né, a fase em que nos tornamos idosos, né, representando o inverno. Então, percebamos que todos nós vivemos esse ciclo quando estamos encarnados. Óbvio que esse ciclo vai durar, ele vai ser relativo ao tempo de vida de cada um. Tá? Mas, aprofundando a metáfora, é preciso dizer, é possível dizer, identificar que nós também vivemos vários pequenos ciclos de primavera, verão, outono e inverno ao longo da vida. Não é? Quando nós estamos diante de um projeto novo, a chegada de um filho, quando nós iniciamos uma amizade, quando decidimos nos mudar para um novo lugar, é um momento de primavera, não é? E ali vai se atingir depois uma plenitude, não é? Aquele projeto, aquela mudança, a chegada do filho, vai chegar um momento de ápice, de plenitude. Então, estamos vivendo o verão. Mas esse momento vai declinar, né? E vai ser, então, um pequeno outono que nós vamos viver. E o inverno, ele é uma crise. Ele é um período de crise, que pode ser identificado por uma doença, que pode ser identificado pela ruptura de uma amizade, que pode ser identificado com a perda de um emprego, o desfazer de um casamento, né? É uma doença que nos visita, é o inverno. Então, nós vivemos várias pequenas estações do ano, desses ciclos, ao longo do grande ciclo da primavera, verão, outono e inverno, que nesta metáfora nós estamos trabalhando como sendo a nossa reencarnação. Compreendido isso, vamos para o texto do Emmanuel, né? Onde ele vai dizer para nós, né, examinando o texto deixa eu ver se eu consigo mexer na posição do slide aqui para facilitar a minha leitura e isto, onde ele vai dizer, né, procura vir antes do inverno, Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente na hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo, em torno do viajante da vida, tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. E aí nós vamos fazer alguns recortes nesse texto. O primeiro recorte que nós vamos fazer é esse que está aí na nossa tela,
não é? Que é possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo, mobilizemos nossa interpretação espiritual. Mobilizar a nossa interpretação espiritual é levar o olhar da vida futura, conforme Kardec registra no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, para diminuir o impacto das vicissitudes da vida material sobre nós. Nós temos uma rotina, né? Quem está no hemisfério norte, né? Quem está aqui no hemisfério sul, nessa parte do mundo, prepara-se para dormir, enquanto uma outra leva de pessoas do outro lado do mundo se prepara para acordar para as atividades cotidianas. E todos nós vivemos imersos numa rotina. Há uma rotina na vida de cada um de nós que se repete por décadas. E esta rotina, esta repetição, ela está a incutir hábitos. Ela está a manter hábitos. Ou ela está a construir hábitos. Portanto, reflitamos. Se na nossa rotina não há interpretação espiritual do que acontece nela, nós caminhamos do nascer ao pôr do sol e do berço ao túmulo como seres materiais, praticamente como autômatos, comendo, trabalhando, fazendo sexo, possuindo coisas, usufruindo dos lazeres sensoriais, dos prazeres do ego, e vamos desencarnar tendo aproveitado muito pouco ou quase nada a reencarnação. No entanto, compreendendo que a rotina material existe para construir o espiritual, na medida em que nos dignamos a mobilizar a nossa interpretação espiritual nas diversas atividades que desenvolvemos no cotidiano, trabalhamos a favor de diminuir o materialismo em nós e a favor de ampliar e desenvolver espiritualidade. É assim que, por exemplo, no ambiente de trabalho, mobilizando interpretação espiritual, aprendemos a trabalhar em equipe, aprendemos o compromisso, a responsabilidade, o respeito aos superiores e aos subalternos. Aprendemos a não ser o elo da corrente que se quebra, colocando peso excessivo nos ombros alheios, aproveitando da boa vontade do outro, praticando a lei de menor esforço, com a consciência de que precisamos nos tornar servos diligentes, servos cuidadosos, e que toda função que nos cabe é, antes de tudo, uma função que nos foi designada pela divindade, para quem nós iremos prestar contas do uso ou do abuso desta atividade e dos recursos que nos foram designados. Portanto, é imprescindível aprender a ter olhos de ver no sentido de buscar o que é que pode ser adicionado, agregado ao ser imortal que sou e que se tornará patrimônio espiritual do qual o túmulo não me tomará o conteúdo, com o qual prosseguirei pela eternidade. Assim, todas as circunstâncias, todas as situações, todas as vivências, experiências e pessoas nos oferecem a possibilidade da mobilização de interpretação espiritual para retirarmos os valores imortais que necessitamos construir em nós mesmos. O segundo recorte
é esse que está na nossa tela, onde Emmanuel nos convida a procurar o amigo celeste de forma indispensável, ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. Percebamos que a humanidade passa por um período de gravidade. Conforme Allan Kardec registrou no capítulo 18 de A Gênese, estamos vivendo um período de progresso generalizado. Estamos vivendo a transição planetária. E o elemento humano está profundamente mexido. O homem vive uma profunda crise de valores. E, vivendo esta profunda crise de valores, ele projeta para o mundo exterior toda a sua insatisfação, toda a sua frustração, toda a sua inquietude na forma de violência, na forma de corrupção, na forma dos desvarios da sexualidade, na forma da indiferença para com a dor alheia. E este momento de crise, ele está, de uma certa forma, narrado pelos evangelistas nos evangelhos. Em Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27, o evangelista registra: e entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É assim que a maioria da humanidade caminha com Jesus dormindo na embarcação da vida, na embarcação da reencarnação. E estamos agora vivendo exatamente esta tempestade que de tão grande cobre o barco de ondas. E o barco coberto pelas ondas produz medo, produz insegurança, produz síndrome do pânico, produz transtorno afetivo bipolar, produz depressão, produz burnout, produz borderline, produz transtorno de ansiedade generalizado e todos os demais transtornos psíquicos que acometem o ser humano que mantém Jesus dormindo no barco da sua reencarnação. Quando o perigo se avoluma, percebamos, os discípulos se aproximam de Jesus e o chamam e o despertam. Senhor, salva-nos, porque pereceremos. Jesus, então, desperto, acordado, antes de agir, uma reprimenda. Por que temeis, homens de pouca fé? E, erguido, repreende os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. É a figura, o símbolo, a metáfora do indivíduo que se entregou, que confiou no Evangelho, que iniciou um movimento de obedecer a Jesus, renunciando ao seu livre-arbítrio, reconhecendo que de Jesus e de Deus nada pode vir de ruim,
para nós. Portanto, o abrir mão do livre-arbítrio não é, em verdade, abrir mão desse mecanismo divino de escolha com o qual Deus nos dotou, mas antes colocar o nosso livre-arbítrio à disposição da divindade, aprendendo gradativamente a ler-lhe à vontade nas inúmeras circunstâncias da nossa vida. Compreendendo que vivemos uma primavera, alcançamos a plenitude do verão, iniciamos um declínio no outono, para atingir a preparação para a morte, para o desencarne, que é o inverno, precisamos compreender que o inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Aprendemos nos postulados da psicologia e da psicanálise que até a metade da vida o ego está voltado para fora por questões absolutamente naturais. É necessário construir uma carreira. É preciso atingir uma posição financeira confortável que permita a segurança, que permita a chegada de filhos, que permita a educação dos filhos. É preciso sedimentar esta carreira, é preciso construir uma família e, portanto, as atenções do ego encontram-se voltadas para fora. Mas, de um certo momento da vida em diante, o ego se volta para dentro. Imagens da infância, da adolescência, da juventude ressurgem em insights, convidando-nos a entender escolhas, a refazer caminhos, a mudar o olhar para o horizonte que está diante de nós. Quando o ego se volta para dentro, é tempo de balanço. O mesmo balanço que Saulo, na pensão de Zacarias, na rua direita, aguardando a intervenção de Ananias, faz naqueles 3 dias de solitude, onde ele está consigo mesmo, após o encontro com o mestre, repensando a sua trajetória. Portanto, o inverno, a velhice, a crise, nos permite o repensar, nos permite o reorganizar, nos permite o planejar, para entendermos o que está diante de nós. E é necessário fazer isto, para que possamos nos aproximar de Jesus e do seu Evangelho, para que possamos recalcular a nossa rota, para que possamos, compreendendo que o inverno é tempo de profundas reflexões, permitir que essas reflexões se aprofundem ainda mais, mexam nas nossas defesas em conceitos, em preconceitos, em rigidez, e nos abra para a vida abundante que Jesus nos prometeu. É bom que a esta altura, a altura da crise, a altura do inverno, quando dissermos Senhor Jesus ou amado Jesus, esta seja a realidade do nosso sentimento. Que Jesus tenha sido feito Senhor da nossa vontade, Senhor das nossas escolhas, Senhor do nosso pensar, Senhor do nosso sentir, Senhor do nosso falar, Senhor do nosso fazer, indicando que todas as coisas
se tornaram novas com ele. Assim, convido a todos para que conectemos corações e mentes, erguendo-nos ao Cristo e dizendo a Ele: Senhor, encontramo-nos perdidos no meio da tempestade. E ela nos ameaça de todas as formas, mexendo nas nossas fragilidades, nas nossas vulnerabilidades. E tememos, Senhor, sucumbir como já aconteceu outrora. Por isso, nos aproximamos de Ti, Senhor Jesus, e te rogamos, desperta e acalma o interior para que possamos caminhar na tormenta exterior sem perder o rumo. Desperta, Senhor, e no teu despertar, desperte o amor que há em nós em essência, para que esse amor transborde para o exterior e tire da esterilidade não apenas os nossos corações, mas de todos aqueles que se permitirem tocar por ele. E por fim, Senhor Jesus, ilumine a nossa consciência, de maneira a compreendermos em definitivo que somente Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que a vida abundante que nos aguarda na Tua promessa está pavimentada no amai-vos uns aos outros, como Você nos amou. Nos abençoe a todos, Senhor Jesus. Que o manto da Tua paz recubra o orbe terrestre, especialmente nas áreas de conflitos, de guerras. E sejas conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.